um pouco frouxo, né? E agora eu estou vendo algum problema que está me incomodando, que eu já não estou conseguindo mastigar, por exemplo. Sim. Tá? Mas concluindo a tua pergunta ali, a doença periodontal ela é uma doença infecciosa e inflamatória, né? Ou seja, a gente tem uma infecção nos tecidos gengivais ali que circundam o dente, né? E com o tempo, né, essa infecção passa a se aprofundar mais, né? Essas toxinas que as bactérias liberam ali, esse acúmulo do biofilme, né, de placa bacteriana, eles começam a gerar danos na gengiva, né? A gengiva começa a se soltar do dente e essa infecção começa a penetrar mais nos tecidos que sustentam o dente, né? Que são o ligamento periodontal, que são ligamentos que unem o dente ao osso, né? E ao próprio osso, né? Que com o tempo, por um processo inflamatório, por causa dessa infecção, ele começa a ser destruído, né? Então, isso aí o dente começa a perder o tecido de suporte, né? E isso começa a gerar uma mobilidade dos dentes. Isso e é uma aí coisa que o importante. paciente As pessoas pensam que é só o dente, né? Mas não. As pessoas pensam que é só o dente, né? O osso Exatamente. também, né? Exatamente. O osso também. Principalmente o osso, né? Na verdade, a infecção, né, que se torna, acaba se tornando um tártaro, né? Vamos falar um pouquinho mais na linguagem do paciente, né? Ele se forma na raiz do dente, né? Mas isso não é, na verdade, o tártaro. A gente consegue fazer uma raspagem, um debridamento, né, da superfície reticular e devolver saúde. O problema são as sequelas que esse problema trazem no longo prazo, né? Que é a destruição do osso, né, e dos ligamentos que unem o dente ao osso. Isso aí começa a trazer uma mobilidade muitas vezes irreversível, né, Rafael? Que daqui a pouco o paciente me procura com um dente com mobilidade e, infelizmente, a mobilidade em si não tem mais resolução, né? A gente pode devolver saúde para esse paciente, mas não devolver aquele dente firme que ele tanto quer, ou daqui a pouco problemas estéticos de recuo da gengiva, né? Onde a gengiva passa a ficar mais alta, né? A raiz do dente mais exposta. E muitas vezes eu tenho que dar essa notícia, né, pro paciente de que, infelizmente, isso é um dano irreversível para ele, que eu vou ter que devolver saúde, mas eu não vou poder devolver a estabilidade que ele quer do dente dele. Claro. Né? Então, esses são os danos maiores, assim, da doença periodontal. Cara, isso é um problemão, né? É um problema, não. E a gente tá. Eu sou muitas vezes o portador de uma má notícia, né? Que eu tenho que. E a gente está falando. A recém começou a falar da questão na questão funcional, né? Que é um problemão, né? E de alguma forma estética. Que na verdade a parte estética é a mais simples de resolver, entre aspas, né? Mas não é mais simples, né? Que seja simples. É a que tu mais pode prometer uma solução, né? Eventualmente tirar, colocar uma prótese, né? Mas a questão de trazer o funcionamento de volta desses dentes aí, às vezes é mais complicado, né? É mais complicado. Quais são os fatores de risco principais assim, para evoluir para periodontite? Assim, para evoluir para doença periodontal, vamos dizer assim, né? Gengivite, depois periodontite, tal. Quais são os maiores fatores? Bom, vamos falar dos já estabelecidos, né? Sim. A gente tem como principal fator de risco hoje para as doenças periodontais o fumo. Tá? Então, o fumo hoje, o paciente fumante é um paciente muito complicado. Tá? Ele tem 4 vezes mais chance de desenvolver um problema de gengiva, né? De uma periodontite, por exemplo, que é uma doença de gengiva mais grave, né? Sim. Do que um paciente não fumante. Tá? E a partir do momento que o fumante ele desenvolve uma infecção, um problema nas gengivas, ele perde osso 3 vezes mais rápido do que um paciente não fumante. Interessante. Então, vamos pegar ali 2 irmãos ali que têm uma mesma carga genética ali de funcionamento do organismo, né? Porque
a doença periodontal ela tem um fator genético também, assim como as doenças cardiovasculares, né? São peças muito parecidas aí nos dois processos, né? É, Então, digamos dois irmãos, né, gêmeos ali, tá. tá? Que têm o mesmo padrão de higiene bucal, eles não higienizam muito bem os seus dentes ali, isso começa a gerar um acúmulo bacteriano ali um biofilme, né, nas gengivas, né? Mas vamos dizer que um dos gêmeos fume e o outro não fume, Sim, tá? Os dois podem desenvolver doenças periodontais, mas o que fuma, ele vai perder osso, ele vai ter destruição dos tecidos que sustentam o dente dele 3 vezes mais rápido do que o que não fuma. Então, o fumo hoje, ele é o principal fator de risco para as doenças periodontais. Eu ontem mesmo estava conversando não só periodontais em relação ao dente, sim. como em relação a implantes dentários também, né? Porque as pessoas às vezes acham que o implante está imune, né, a uma infecção, né? A gente está falando de infecções na gengiva que acometem dentes e implantes, né? E ontem mesmo eu estava falando com a Julieta, né, de noite. Implantes com Foi até infecção. quando surgiu a ideia né? E a gente estava falando sobre um paciente que fuma 3 maços de cigarro por dia, né? O que dá 60 cigarros, né? E a gente estava falando de complicações ali que ele teve num implante, né? Ou seja, o fumo ele exerce um papel muito grande nessa questão infecciosa e inflamatória, né? O cigarro ele causa uma diminuição nos vasos sanguíneos ali circulantes na nossa gengiva. E com isso eles prejudicam toda a resposta de defesa do nosso organismo. Sim. Então, o paciente fumante, muitas vezes, ele pode até não saber que tem doença de gengiva, porque a gengiva dele muitas vezes não vai sangrar, né? Só que o osso que ele está perdendo está acontecendo. Sim, sem dúvida. Então, é um problema, além de mascarar, o fumo é o maior fator de risco, tá? E em segundo ponto ali, a gente pode destacar o diabetes, né? Diabetes também. Diabetes hoje é uma via de mão dupla ali para a doença periodontal, né? Tanto o paciente diabético descontrolado, ele vai ter um risco dobrado a ter um problema de infecção periodontal, né? Como o paciente que tem uma doença periodontal ativa, ele vai ter maior dificuldade no controle do diabetes. Sim. Mais especificamente, o que a gente tem de estudo é na hemoglobina glicada, né? Que é o Sim. principal exame, né, para detecção do diabetes, né? Sim. Então, o paciente que está com uma periodontite não controlada, ele vai ter uma dificuldade maior de controlar o seu diabetes. Então, a gente está falando de vias de mão dupla aí, né? Então, olha só como a gente já está... Só Isso, nesse primeira isso etapa é aí, a gente muito já está... pouco, isso é muito pouco falado, né? Até a Verônica, que foi quem conversou com a gente na sexta-feira, que é endócrino, é muito pouco falado. E é verdade, né? Então, a gente já entrou na primeira influência da doença periodontal aí em relação a questões sistêmicas. Né? O paciente está com uma periodontite, além de diabetes ser um problema para acelerar essa periodontite, ao mesmo tempo dificulta o controle do diabetes. Exato. E isso até a gente já tem um cuidado de encaminhar para o endócrino, né? De também aquele paciente que está com diabetes descontrolado, fica muito complicado de eu fazer um tratamento nele, porque ele não vai dar a resposta esperada ao tratamento. Daqui a pouco eu vou estar ali com ele sentado na cadeira por várias consultas e esse paciente não vai dar a resposta de cicatrização ideal da gengiva ao tratamento, porque ele está com uma descompensação ali na parte do diabetes, né? Mas, ao mesmo Então, tempo, o endócrino que não consegue entender por que não está compensando o seu paciente o tratamento, ou descompensou por nada, talvez o periodontista seja um dos lugares onde tem que ir para avaliar. Exatamente. Mas eu fico contente, assim, Rafa, porque eu vejo que isso está crescendo, cara.
Nos últimos anos, assim, eu tenho visto que o médico ele tem trocado mais figurinhas aí com o cirurgião dentista, tá? Então, o médico tem encaminhado muitas vezes o paciente, né, para essa avaliação, né? E eu vou te dizer que a área que eu mais recebo indicações são pacientes que vão se submeter, por exemplo, a uma quimioterapia, uma radioterapia, né? Tem que eliminar focos infecciosos bucais, né? Eu vou te dizer que esse médico hoje é o que a gente tem uma relação mais próxima aí com a nossa área, mas tu vê que nessa conversa aí eu já estou falando de conversa com endócrino, conversa contigo, que é cardiologista, né? Sem dúvida. Dessa importância da gente, daqui a pouco, unir essas peças aí, né, que estão muitas vezes pendentes aí no nosso quebra-cabeça aí para entender daqui a pouco por que o paciente não está respondendo ao tratamento de uma maneira adequada, né? Daqui a pouquinho o paciente está sempre com a proteína C reativa elevada, sempre elevada, não sabe. Exato. Então, o paciente tem fator de risco, mas o cara está bem. Inflamação crônica. Exato. Tu entrou aí no assunto da proteína C, né, que é um assunto muito estudado também na nossa área, né, e tem uma revisão sistemática, né, de literatura que mostra que em 77% dos estudos ali que ele avaliou, o tratamento periodontal resultou numa redução, né, dos níveis de proteína C reativa, né, 66% resultou em diminuição de fator de necrose tumoral alfa, que também é um mediador inflamatório, né, do nosso organismo, né? Então, e 100% dos estudos reduziram os níveis de interleucinas, né, que são também mediadores pró-inflamatórios aí, com o tratamento periodontal. Então, a gente está falando aí de números já que nos mostram algum norte aí, né, para a gente trabalhar, né, com o nosso paciente. Sem dúvida. Outra coisa importante aí, que a gente observa, primeiro que foi um ganho, eu acho que foi um ganho para os pacientes, né? Acho que foi um ganho para a medicina, né? Para a saúde, mas foi um espaço que demorou para ser conquistado incrivelmente pelos cirurgiões dentistas, né? E periodontistas, que são os pacientes de UTI. Né? Né? Porque hoje é absolutamente indicado isso, né? Que seja avaliada a saúde bucal dos pacientes, porque modifica o desfecho dentro de uma CTI. Né? Eu queria até, Rafa, aproveitando esse gancho aí eu queria te perguntar, porque é uma dúvida minha também, né? Claro. Como é que é essa questão dos pacientes que estão em UTI hoje em dia em relação a esse controle, né, desses parâmetros bucais aí? Porque eu vou te dizer que a prática do dia a dia do cirurgião dentista é fundamentalmente consultório, né? Então, se a gente está direcionando aí o assunto para cirurgiões dentistas aí que estão assistindo essa live aí, né? São profissionais que trabalham muito em seus consultórios, né? E que não tem essa realidade de hospital, né? Eu queria esse teu parecer como médico, assim, como é que é hoje essa questão de controle aí? Eu sei que tu tá no Moinhos aí, né? Faz parte de um processo de UTI bem feito, bem trabalhado, ter uma equipe que faça avaliação periodontal.